projeção da nossa apresentação. Então, está entrando aí para vocês a nossa apresentação sobre carreira. Deixa eu liberar que tem gente chegando. Um minutinho. Ok. Então, primeiro, assim, para a gente trazer esse tema, eu trouxe para vocês o conceito de carreira, né? Então, a gente entender primeiro esse conceito e depois como ele é aplicado dentro das empresas. Então, o que é a carreira? A gente pode fazer uma comparação entre a carreira a uma estrada, uma ou até várias estradas, e estradas que elas estão sempre em construção, elas não são nem planas, nem asfaltadas, nem bem conservadas, é muitas vezes um caminho tortuoso para nós, pessoas físicas, né, com várias alternativas e cheio de incertezas, quase um caos. Só que quando a gente olha para trás, a gente enxerga uma estrada construída. Então, a carreira tem muito a ver com esse caminho que a gente vai trilhando. Quando a gente olha para trás, o que a gente já fez na nossa vida profissional, a gente enxerga esse caminho, inclusive enxerga as bifurcações que a gente, né, se deparou, por onde a gente percorreu, as dificuldades que nós tivemos, e sabemos onde estamos nesse momento. Agora, quando a gente olha daqui para frente, a gente não tem nenhuma certeza, a gente vê possibilidades e nós nos deparamos com escolhas. E às vezes a gente escolhe uma determinada estrada, um determinado caminho, e em algum momento da nossa vida a gente tem que fazer um retorno, ir para uma outra estrada, né? Então a gente vai fazendo um ajuste do nosso caminho à medida que o tempo da nossa vida vai passando. Então, se a gente pode entender a carreira como uma espécie de uma estrada, né, um caminho pelo qual a gente trilha, nas empresas vai ser a mesma coisa, vão ser trilhas, vão ser caminhos pelos quais os funcionários vão poder passar, ou não, né, depende da política da empresa, e as oportunidades que vão ser oferecidas a eles. Então, por que ter um plano de carreira dentro de uma empresa? O plano de carreira dentro do âmbito das empresas, ele tem uma série de vantagens para a empresa. Ele facilita a tomada de decisões sobre o pessoal, então, dos gestores, das próprias pessoas que fazem parte da empresa, por onde elas vão percorrer, aonde elas querem chegar, visualizando as oportunidades de crescimento. O plano de carreira, ele auxilia também no desenvolvimento das pessoas e da empresa, também de uma forma mais ampla. Então, normalmente, o plano de carreira, ele está linkado ou está atrelado a um programa de treinamento e desenvolvimento, as pessoas podem participar, pode se desenvolver e pode ter um aproveitamento, um crescimento dentro da organização. Então, aí a gente diz que ele é um alicerce para todas as demais atividades da gestão de pessoas, como RS, que é o recrutamento e seleção, ou mesmo o famoso TID, que é o treinamento e desenvolvimento. Então, carreira está linkado com cargo, está linkado com remuneração, com treinamento, com avaliação de desempenho, enfim, com várias atividades da área de gestão de pessoas. Então, meio que conectando todas elas. E também ter um plano de carreira dá mais dinamismo à organização e mais transparência para quem está seguindo aquelas oportunidades, aquelas exigências que são colocadas. Saber os requisitos é muito importante, é motivador, é estimulante. Então, a pessoa sabe que, se eu quero chegar num nível tal, o que eu preciso fazer? Que cursos eu preciso fazer? O que eu preciso aprender? O que eu já tenho que ter feito dentro da organização? Então, direciona muito mais as pessoas a buscarem essas oportunidades dentro da empresa. Também é uma forma de reter talentos, porque todos nós queremos ir trabalhar numa empresa, numa organização que tenha oportunidade de crescimento e de fazer carreira. Então, isso ajuda a diminuir a chamada rotatividade, que é o turnover de pessoal. O que é a rotatividade? É as saídas de pessoal dentro da organização. Né? Então, a gente sabe que quando há muita rotatividade,
dentro da empresa, isso pode ser um mau sinal, pode ser que algo não está funcionando muito bem. Também ajuda a trabalhar a questão da movimentação de pessoal, né, de uma forma mais eficaz, mais eficiente, porque dificilmente pessoas incapacitadas vão ser remanejadas ou promovidas, já que tem critérios mais claros, mais bem elaborados. E me ajuda também a identificar o perfil necessário, não só voltado para as atuais necessidades, mas também para as futuras. Então, a gente começa a observar mais o perfil dos funcionários, quem pode ser aproveitado, quem tem competências adicionais que poderiam, né, ser aproveitadas numa outra função, num outro cargo, ou num nível hierárquico superior, né? Então, o plano de carreira, ele é bom para a organização também. Claro que muitas empresas não têm, porque não tem essa ideia, né, essa ideia de crescimento dos funcionários em vista, e também porque muitas vezes quando a gente fala em carreira, isso está atrelado à remuneração. Então, significa que se as pessoas vão crescendo, elas também têm que ser melhor remuneradas. E aí pega na questão financeira, né, de muitas empresas não terem, né, um estofo, assim, para bancar isso tudo. Por um outro lado, então, quais as limitações dos planos de carreira? Muitos planos têm pré-requisitos rigorosos. Então, ao invés de ser estimulante, dá o efeito contrário, né? As pessoas podem ficar desestimuladas, olhar a oportunidade, eu nunca vou conseguir, né? São muitos pré-requisitos, é muito rigoroso, não vou conseguir crescer, e isso ser desestimulante. Então, tem que ser muito bem pensado para que os pré-requisitos, sim, sejam desafiadores, mas não que eles sejam impeditivos para o crescimento dos funcionários. Outra coisa que a gente tem que considerar é que existe um limite de ocupação. Então, as pessoas deverão procurar se enquadrar a essa nova realidade ou procurar outra organização. Não dá para todo mundo ser chefe, né? Então, se a gente bola um plano de carreira aqui para haver um crescimento, as pessoas têm que crescer hierarquicamente, vai chegar tem um limite disso, não tem como todo mundo ser chefe, tem que pensar em outras alternativas. Então, existe sim um limite de ocupação, e às vezes as pessoas podem ficar anos e anos dentro de uma empresa e não conseguirem crescer porque não tem a vaga internamente, né? Então, tem que ser bem pensado. E também, não é porque eu fiz um plano uma vez na vida que esse plano vai ser eterno. Existe uma necessidade de permanente atualização desse processo. Então, para que os requisitos de cada posição estejam condizentes com a realidade, que é uma realidade mutante. Então, a mesma coisa que as descrições e análise de cargos. Eu tenho que estar sempre atualizando. E elas podem compor o plano de carreira, bem como os pré-requisitos compõem o plano de carreira, a questão salarial pode estar lá dentro também. Então, é algo que precisa sempre de atualização. Então, muitas vezes a empresa não tem condição mesmo, né, nem de gente para conduzir esse processo. Bom, agora eu vou trazer para vocês as estruturas de carreira, que são algumas possibilidades de desenhos que se tem para criar essas estradas, esses caminhos. Essa aqui é a mais simples, é a chamada carreira em linha. O próprio desenho já representa, é uma linha, né? A pessoa começa lá num nível mais baixo e vai crescendo cargo a cargo ou nível a nível. Então, no nosso exemplo, a pessoa começou como analista de sistemas júnior, depois de um certo tempo, atendidos os pré-requisitos que foram estabelecidos no plano de carreira, ela teve a oportunidade de se tornar analista de sistemas pleno, e depois sênior, e depois coordenador de sistemas, e até chegar a gerente de sistemas. De quanto em quanto tempo poderia ser esse crescimento? Não tem uma resposta, assim, gente. Depende do que a empresa pensa para ela, o que seria melhor, como é que são as estruturas dela. A cada 2 anos, a cada 3 anos, a cada 1 ano e meio, a cada 1 ano. Então, depende do que a empresa estipula como uma prática. Mas é só tempo? Antigamente, e ainda tem algumas empresas que colocam como um requisito só o tempo, mas cada vez menos, gente. Hoje o tempo, ele já não quer mais dizer muita coisa, porque a pessoa pode ter ficado muito tempo numa função e parou ali, né? Não tem uma grande evolução, né? Na verdade, de repente ela tem 10 anos de experiência, mas não são 10 anos de riquezas de experiências diferentes. É 1 ano que ela repetiu os outros 9 e fez igual aquele primeiro ano. Então,
Hoje o tempo ele não é mais tão relevante assim como antigamente. Hoje muito mais é o resultado, o que a pessoa agregou, a avaliação que ela teve. Então, empresas que têm colocado essa questão do tempo como uma regra vinculam o tempo ao resultado. Então, ela pode sair de analista de sistemas júnior, se tornar pleno depois de 3 anos e condicionado a uma determinada avaliação, né? Então, não seria mais hoje só a questão do tempo. Depois aqui nós temos o exemplo da estrutura de carreira paralela. Vejam que aqui a paralela nada mais é do que linhas que são colocadas uma ao lado da outra e mostrando também qual correspondência dos níveis entre essas linhas. Então, nesse exemplo aqui, nós temos um analista de suporte, uma pessoa começou como analista de suporte júnior, depois ela se tornou analista de suporte pleno, e aí depois ela já teve 2 opções. Ou ela seguiu nessa linha e se tornou analista de suporte sênior, ou ela migrou para a carreira da área da engenharia. Digamos que ela tenha terminado um curso de graduação na área de engenharia, e aí isso poderia se tornar um engenheiro júnior, e aí foi seguindo numa outra carreira em linha. Depois de engenheiro júnior, poderia crescer naquela linha e se tornar engenheiro pleno, ou voltar para outra carreira paralela da área de suporte e se tornar um analista de suporte sênior. Então, vejam que aqui não tem uma grande inovação, na verdade, tem várias carreiras em linha, que elas têm, algumas delas podem ter alguma correspondência entre níveis, e a pessoa ter essa possibilidade de migração. Então, isso dá mais flexibilidade às carreiras dentro da organização. E agora a gente vai complicando, né? Temos agora a carreira em rede. Aqui nesse exemplo, a pessoa começou como trainee, depois ela já teve, nesse caso aqui, 2 opções de carreira, poderia ser 3, mas no desenho está como 2, que ela pode se tornar analista de processos industriais júnior ou analista de suporte de vendas júnior. Então, digamos que ela se tornou analista de processos industriais júnior, e aí depois disso ela já teve outras 2 opções, nesse caso aqui, analista de processos industriais sênior ou analista sênior de suporte de vendas. Então, qual é a ideia da rede? Não ser só 2, assim, paralela, mas ter mais opções que a pessoa possa trilhar dentro da organização, como se fosse meio que um emaranhado de oportunidades. Tá? Então, ali, pegando outro exemplo, o representante técnico de vendas, ele nesse caso aqui, ele está colocado só que ele pode crescer para gerente de vendas. Não tem problema, é o desenho que está sendo colocado. Já o analista sênior de suporte de vendas, ele pode ser tanto gerente de produção depois, ou gerente de vendas. Então, aí a gente vai desenhando essas possibilidades. Então, poderia ter outros riscos aqui que não estão colocados, conforme os critérios dentro da própria empresa, sem problema nenhum. Então, o nome é rede porque vai formando aí uma rede, um emaranhado de possibilidades. Também torna o plano de carreira bem mais flexível, né? Menos engessado. E o quarto tipo é a estrutura de carreira em Y. Tá? Essa é uma carreira bastante atual, né? O desenho é relativamente simples. Então, nesse exemplo aqui, a pessoa começaria ocupando algum cargo de nível operacional, então a gente teria cargos operacionais. Depois ela se tornou um assistente, ainda dentro de um escopo operacional, analista, e aí qual é a grande sacada da carreira em Y? Vai chegar um determinado momento de crescimento da carreira, que essa carreira vai se bifurcar, ela vai ter 2 possibilidades, uma, que é a gente diz que é uma linha gerencial, então ela tem a possibilidade de crescer gerencialmente, e uma outra linha, que é uma linha técnica, então ela teria a possibilidade de crescer na carreira técnica, sem ter a necessidade, a obrigatoriedade de se tornar, por exemplo, um gerente ou um diretor. Então, qual é a grande sacada dessa carreira, né? Oportuniza que profissionais de elevado nível e competência técnico, né, profissionais especialistas nas suas áreas de atuação, cresçam nas suas áreas e não obrigatoriamente se tornem gestores de equipes de trabalho. Por que isso, né? Isso tem o objetivo de reter especialistas,
muitas pessoas querem esse caminho de crescer na carreira técnica, não querem se tornar gerentes, e a gente sabe que às vezes quando a pessoa tem que assumir uma função gerencial, a gente perde, entre aspas, um excelente técnico, né, algum profissional especializado que estaria, né, executando um trabalho de alta competência, alta complexidade, e às vezes a gente ganha um gestor que, né, acaba sendo subutilizado nessa questão técnica. Então, vamos dar um exemplo, na área da engenharia, né, a gente tem profissionais super qualificados, né, especializados, na área da saúde, né, vamos pegar aqui um exemplo de um hospital. Então, o melhor médico do hospital tem que ser o diretor do hospital? Não necessariamente, ele pode ser o melhor médico mesmo do hospital, né, aquele que é o bambambam bam, bam na sua área de especialidade, né, que é super especializado, super qualificado, e não um diretor de hospital. Então, outra pessoa talvez poderia assumir que tivesse essa afinidade com a gestão, né, com a questão gerencial. Então, temos vários exemplos aí para valorizar os profissionais de competência técnica. Então, esse é o quarto tipo de carreira. E aqui, gente, a nossa matéria é bem curta, a gente finaliza aqui essa apresentação. Deixa eu tirar aqui da projeção. E aí a gente já vai abrir aí para os comentários, para as dúvidas.